Olá, bom dia, bem-vindos à nossa meditação. Hoje é dia 24 de fevereiro. Eu gostaria de ler em Apocalipse capítulo 7, Apocalipse capítulo 6, versos 7 e 8. E havendo aberto o quatro selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. Muito terrível esse cavalo aqui. Nós vimos então que o cavalo vermelho tinha uma espada, mas a palavra utilizada para espada, naquele texto do capítulo 6, era macharia, que é então, muitos vão dizer macaria, mas é macharia, que é, na verdade, uma espada que era usada para os sacrifícios, era uma espada menor. Aqui nós vamos encontrar um outro nome, uma outra palavra para a espada, que é ronfaria, que na verdade é uma espada grande, uma espada larga, uma espada que era utilizada para a guerra. Nós vimos que com o cavalo vermelho a perseguição segue o cavalo branco. Aqui a morte, a guerra, segue todos os outros cavalos. Esse texto não é novo na Bíblia. Esse texto, na verdade, vem do livro de Ezequiel, no capítulo 14, 21 e 22. Porque assim diz o Senhor Jeová: quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada, a fome e as nocivas alimárias e a peste, contra Jerusalém, para arrancar dela os homens e os animais. Mas que alguns restarão nela, que serão levados para fora. Assim, filhos como filhas, eis que eles virão a vós, e vereis o seu caminho e os seus feitos, e ficareis consolados do mal que eu trouxe sobre Jerusalém e de tudo que eu trouxe sobre ela. Aqui, Ezequiel está dizendo que esses 4 aqui, na verdade, são instrumentos de justiça ou de juízo que Deus trouxe sobre Jerusalém. Quando você lê o livro de Jeremias, você vai ver que Jeremias passa a sua vida dizendo para Jerusalém: Deus está dizendo que o perigo está vindo, Babilônia está chegando, e eles não se arrependem. Quando você lê Ezequiel 14, você vai ver que é o mesmo problema que reside ali. O instrumento de juízo que Deus trouxe, os 4 instrumentos, tem a ver com a situação espiritual do povo, o que é verdade também hoje. O cavalo amarelo está aí, correndo, cavalgando, desde que o cavalo branco sai, desde que o crescimento do evangelho está acontecendo, o cavalo amarelo segue também. Quando você lê Mateus capítulo 24, Marcos 13 e Lucas 21, você vai entender uma coisa, que nos finais dos tempos, da cruz até o final de toda a história, muita confusão vai acontecer. Certas coisas são para todo mundo, outras só para os discípulos de Cristo. Só os discípulos de Cristo são perseguidos por causa do nome de Cristo. Mas guerra, terremoto, conflito, todas essas coisas atingem todas as pessoas. No livro de Apocalipse não existe só selos e taças, também temos trombetas, que a gente vai estudar daqui a uns meses ou talvez um ano. Estas trombetas serviam para anunciar o perigo, para dizer para o povo: cuidado, o perigo está chegando, o exército inimigo está às portas, como estava fazendo Jeremias para o povo de Jerusalém. Mas eles não ouviram, não se arrependeram. Felizmente, no texto de Ezequiel, há o que ele chama aqui de os que restarão, os que vão sobreviver, os que serão levados para fora, aqueles que são fiéis, que têm uma forma de andar, tem um caminho perfeito. Seus feitos são perfeitos. O Senhor guarda o seu povo, porque mesmo que o cavalo amarelo esteja por aí cavalgando, e aqui ele está dizendo que esse cavalo, o inferno segue esse cavalo. O nome do cavalo é morte. Ele destrói com a espada, com a fome, com a peste, com as feras da terra. Quando um exército inimigo chegava numa cidade trazendo a guerra e a morte, as pessoas que ficavam dentro das muralhas da cidade, eu sei que se você nunca saiu do Brasil, você não consegue entender direito o que significa isso. Mas eu moro aqui perto de Baiona, que é uma cidade muito antiga, né? Os romanos passaram por aqui, os visigóis passaram por essa cidade gascônica
Gascona e Basca. Nessa cidade ainda tem uma parte das muralhas. E quando havia um perigo, as pessoas corriam para dentro da cidade. Mas se o exército inimigo ficasse do lado de fora durante muito tempo, o que iria acontecer? As pessoas dentro da cidade iam morrer de fome. Logo em seguida, a doença ia chegar. Foi exatamente o que aconteceu com Jerusalém, quando o povo de Babilônia chegou. Aquelas pessoas que ficaram dentro da cidade, algumas tiveram que comer seus próprios filhos, com fome, porque o exército ficou muito tempo em volta da cidade. Então a doença, a fome penetra na cidade. É o que está acontecendo exatamente neste momento, neste mundo. Segundo Ezequiel 14, tudo aquilo foi juízo, instrumento de juízo de Deus. Quando Deus traz um instrumento de juízo, ele não só traz juízo, mas ele também traz salvação, traz purificação. Foi o que aconteceu com o povo de Judá. Eu sei que parece terrível falar esse tipo de coisa. Quando você ouve falar de barulho de guerra, Jesus está dizendo que a gente deve estar atento. Precisamos estarmos atentos agora, neste momento da história da humanidade. Aqui na Europa, a confusão é geral com esta guerra na Ucrânia. Nós mesmos temos aqui em nossa casa uma família da Ucrânia que vive com a gente desde o mês de maio do ano passado, que fugiram Mariupol. Quantas famílias aqui na França acolheram refugiados da Ucrânia? Nosso vilarejo tem outros ucrânios também, um vilarejo bem pequeno. Esta região já acolheu, há 4 séculos atrás, judeus que fugiam da Inquisição portuguesa e espanhola. A guerra traz muita confusão. Quando isso acontece, nós precisamos levantar os nossos olhos. Uma coisa é certa, nós temos um Senhor que já venceu. É por isso que precisamos olhar para Ele, porque Ele é o alfa e o ômega. Ele não muda nunca. Deus nunca perde nenhuma batalha. As coisas acontecem neste mundo e Ele permite que essas coisas aconteçam, mas nós precisamos levantar os nossos olhos, porque a nossa redenção está próxima. Que Deus vos abençoe.